nós vamos conversar sobre empatia e cuidado, que são entendidos pelos nossos convidados como elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Eu gostaria de convidar para a nossa arena o teólogo e escritor Leonardo Boff. Gostaria de convidar também o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro. Aqui, por favor. E gostaria de convidar a co-presidente emérita da Ashoka Global, Ana Maria Schindler. Vocês já sentiram que vai ser uma manhã muito especial. Eu vou começar fazendo algumas perguntas a eles, para que os nossos convidados nos deem um panorama geral sobre o tema dessa manhã. O Rogério, gente, ele produziu a gravura deste fórum e hoje ele vai pintar para a gente uma parte dela aí. E quando ele terminar, olha que bacana, todos vocês podem ir até a tela e deixar a sua mensagem, né? A gente já está começando uma ação de empatia aqui, né, Ana Maria? Empatia e cuidado são temas que vêm ganhando a atenção nas pesquisas, nas empresas, nos movimentos sociais. A empatia torna as pessoas mais sensíveis às perspectivas e aos sentimentos dos outros. Então, eu gostaria de começar esse papo perguntando a Ana Maria Schindler. Ana Maria, como é que você define empatia? Bom dia para todos, bom dia para todas. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu acho que é um momento importante para nós todos, individualmente, como coletividade. O que está acontecendo aqui no Rio essa semana e o que está acontecendo, esse diálogo que vamos começar, o Leonardo, o Bernardo, eu. Eu vou começar, a definição de empatia, obviamente, não é minha, né? E eu percebo que no Brasil a gente fala muito pouco sobre empatia, né? Não é um tema de nós brasileiros, assim como eu acho que não é um tema ainda da humanidade. Mas a empatia vem sendo analisada, estudada, pesquisada, tanto cientificamente como em diferentes setores da sociedade, como uma possibilidade e quase que um dever ser de nós, humanos, de uma capacidade que nós temos internamente, que é, aí a definição da empatia, né, é a capacidade de cada um de nós de se colocar no lugar do outro. É a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar ver a perspectiva do outro, tentar sentir aquilo que o outro está sentindo, né? Normalmente a gente diz que a empatia é a capacidade de se colocar no sapato do outro, né? Então, esse dever ser que vem se falando, e vem se falando de várias maneiras, é a prática, né, desta capacidade, né? E aí, só para complementar um pouco a definição do que é a empatia, do ponto de vista da neurociência, do ponto de vista das pesquisas sobre o cérebro humano, a empatia ela é acionada a partir de um hormônio que se chama oxitocina, que nós temos, todos nós temos, só que o ativar a empatia, ele ocorre nos primeiros meses de vida de um bebê. E o que detona esse desenvolvimento dessa capacidade? É o cuidado, né? É o cuidado que este bebê recebe nos seus primeiros meses de vida, né? Um bebê que é cuidado pela mãe, que é acarinhado, que é aleitado, né? Alimentado, enfim, né? Que tem todo o aconchego, ele muito provavelmente vai ter muito mais possibilidade e capacidade de desenvolver esta empatia, essa capacidade de olhar para o outro, se colocar no lugar do outro e não somente da sua única perspectiva. Então, essa é a primeira definição
digamos, da empatia para a gente começar essa conversa, né? E a ideia que nós vamos falar aqui é que como é que nós fazemos, nós, né, que somos lideranças do setor empresarial, do setor social, do setor público, como é que nós vamos levar essa nossa capacidade, que é a capacidade, né, de sermos empatéticos, de sermos empáticos uns com os outros, como é que nós vamos levar essa capacidade massivamente para todas as esferas da sociedade e para aquilo que nós fazemos no nosso trabalho no dia a dia. Olha, o Bernardo Toro costuma dizer que ou aprendemos a cuidar ou pereceremos. Você poderia explicar para a gente como que surge a pedagogia do cuidado? Bueno, alô. Meus colegas me disseram que falara muito devagar. Eu vou falar espaguês. Se estou falando muito rápido, vocês me hacen. Ok. La frase o aprendemos a cuidar o perecemos fue creada por Leonardo Boff. Durante siglos, los seres humanos nos hemos guiado, orientado por el paradigma del éxito, del poder y de la acumulación. Esos tres paradigmas son paradigmas del miedo, porque tenemos miedo unos de otros, buscamos el éxito. Porque tenemos miedo, acumulamos. Porque tenemos miedo, dominamos. Ese paradigma del éxito, la acumulación y el poder nos trajo hasta acá. Fuimos conducidos por ese paradigma y hemos creado cosas maravillosas y cosas que hoy sabemos que debemos transformar. Por un lado, hemos creado el cambio climático y estamos en riesgo como especie humana. Yo quisiera insistir en una cosa: el planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros. No se preocupen, tranquilos. Si mañana desaparecemos los seres humanos, el planeta seguirá girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. Nosotros somos los que estamos en riesgo. Si no cambiamos nuestros comportamientos como especie humana, nuestra interacción, nuestras transacciones entre nosotros y nosotros con el planeta, corremos el riesgo de desaparecer. La pregunta es, ¿qué hay que hacer? Porque al mismo tiempo hemos creado cosas maravillosas como las comunicaciones de cuarta generación que hoy Brasil está inaugurando en esta conferencia de Río +20. Primer país que arma las comunicaciones experimentales de cuarta generación, Brasil, hoy. Eso también fue creado por el paradigma del éxito, la acumulación y el poder. Estamos en una paradoja. Podemos desaparecer como especie, pero al mismo tiempo podemos llegar a niveles superiores de humanización y por primera vez podernos reconocer como especie. La pregunta es, ¿cómo solucionamos esa paradoja? No la podemos solucionar con el mismo paradigma que creó la paradoja. Tenemos que buscar un paradigma de orden superior que permita absorber todo lo anterior y llevarlo a niveles nuevos de transacción. Ese es el paradigma del cuidado. Tenemos que aprender a cuidar de nosotros, de los otros, de los extraños, de los que no conocemos y del planeta. El desarrollo de ese paradigma es gran parte de lo que ha hecho Leonardo, y yo quisiera que esta mañana Leonardo comenzó a hablar de este paradigma en 1989 y hasta ahora estamos poniendo cuidado, poniendo atención a lo que él dijo. Yo pediría un aplauso como un honor a Leonardo que reconoció esto.
Le dejo la palabra a Leonardo, que fue el que inventó el concepto. Por favor, Leonardo. Bom, Bernardo Toro é muito generoso. Então eu agradeço a referência e a manifestação de vocês. Eu parto da seguinte constatação, que nós estamos num confronto de duas cosmologias, isto é, de duas visões de mundo, dois paradigmas, como disse o Bernardo Toro, que eu simplificando diria o paradigma da conquista, que desde o século XVI vem predominando até os dias de hoje, conquistar terras, conquistar povos, conquistar tudo que é possível, o planeta inteiro. E de fato conquistamos, mas conquistamos devastando, destruindo. Ocupamos 83% do planeta. Os 17% que sobram é porque não temos acesso ao Aconcagua, às grandes montanhas, às florestas no seu coração, no seu interior. Então, esse modelo de conquista que trouxe grandes vantagens, nos levou à Lua e trouxe de volta, criou o antibiótico. Não devemos ser obscurantistas e negar isso. Mas ele criou simultaneamente uma máquina de morte que nos pode eliminar a todos nós, por armas químicas, biológicas e nucleares. Mas, por outro lado, também criou um tal desarranjo na natureza, criou um caos na natureza, que vem sob a forma das mudanças climáticas. E que, se nós não cuidarmos, elas podem impossibilitar grande parte da biodiversidade e impossibilitar o projeto planetário civilizatório humano. Já estamos nos acercando a 2 graus Celsius. Já com isso, muitas espécies vão sofrer, até desaparecer. E aqui há um dado novo, que quase nunca é publicado, mas que vem da comunidade científica norte-americana. Não é de um cientista ou outro. É um relatório oficial da comunidade científica, que diz o seguinte: tudo bem que nós medimos o aquecimento pelo dióxido de carbono, essa fumaça que sai dos carros, das fábricas. Entretanto, nos últimos anos, com o degelo das calotas polares e o degelo do permafrost, isto é, aquele solo congelado da tundra de todo o norte da Europa, está entrando milhões de toneladas de metano. O metano é 23 vezes mais agressivo que o dióxido de carbono. Então, essa comunidade científica faz um apelo aos tomadores de decisão, dizendo: se nós não diminuirmos o metano, só no Ártico Sul, até saiu na Globo dias atrás, há 150 mil fendas onde sai diretamente à atmosfera metano. Se nós não controlarmos o metano, nos próximos 15 a 20 anos, haverá o aquecimento abrupto. A Terra vai pular de 4 a 5 graus Celsius. Com essa temperatura, grande parte da vida conhecida não vai subsistir. E grande parte da humanidade vai perecer. E como temos tecnologia, nos salvamos em ilhas, em portos de salvação. Então é muito grave a situação. Por isso que a Carta da Terra diz, e eu concluo essa parte minha, na primeira frase, que para mim é um dos documentos mais importantes do começo do século XXI, que nasceu de uma consulta do planeta todo, o que a humanidade quer da Terra, coordenada por Gorbachev, por várias pessoas, 23, eu estava nesse grupinho. A primeira frase diz o seguinte: estamos num momento crítico da história da Terra, numa época em que a humanidade deve tomar uma decisão, fazer uma escolha. A escolha é essa: ou cuidar da Terra e uns dos outros, ou então aceitar a nossa destruição
e a destruição da comunidade de vida. Então, o que está em jogo é o futuro, é a destruição. Daí, oposto ao paradigma da conquista, para mim vem o paradigma do cuidado. Que o cuidado cura as feridas passadas, impede as feridas futuras, é uma relação amorosa, amigável, protetora com a natureza, e essa atitude hoje é fundamental. Não é um ato de cuidado, é uma atitude, algo permanente, uma nova forma de organizarmos nossa relação em sinergia com a Terra, respeitando os seus ciclos, protegendo os seus limites e o seu alcance, que se nós não fizermos isso, se não tivermos cuidado, a sustentabilidade será frágil e nós nos acercamos mais e mais do abismo. Daí o cuidado. E como cada um, por exemplo, dessa plateia pode começar a praticar a empatia? Olha, começa já... Porque eu digo assim, você colocou um cenário, né, um cenário grave, angustiante, e as pessoas se perguntam, assim, a sensação que a gente tem é que o mundo hoje está cada vez menos empático, mais indiferente a essa situação que você colocou. Você também vê assim? Olha, eu acho que todos nós devemos ser franciscanos, sabe? Isto é, incorporar aquela atitude de São Francisco. Ele via uma lesma no caminho, tirava a lesma para ninguém pisá-la. Via um galhinho quebrado, amarrava com um paninho para ele se refazer. Via as abelhas perdidas no inverno, porque não tinha alimento, arranjava algum açúcar aí e servia as abelhas. Isto é, tinha essa empatia, como a Ana Maria disse antes, colocar-se no lugar do outro. E aí eu acho, levando avante aquilo que a Ana Maria disse, a grande contribuição civilizatória do budismo. Ele não fala de empatia, fala de compaixão. Compaixão não é ter peninha do outro. Isso é a visão ocidental menor. Compaixão, que era a virtude pessoal de Buda, significa duas coisas fundamentalmente. Respeitar o outro, não invadir o espaço dele. Deixar que ele seja. Segundo lugar, se ele sofre, nunca deixá-lo só. Porque o terrível do sofrimento não é o sofrimento, é a solidão do sofrimento. Então, acercar-se dele, oferecer a mão, oferecer um ombro, caminhar juntos. Então, essa relação que começa com a palavra, que não sejam palavras que destroem a comunicação, que nos aproximam amigavelmente, que reconhecem no outro um semelhante, que faz do distante um próximo, e do próximo um irmão e uma irmã. Aí começa a empatia, começa o cuidado, como relação profundamente humana, que nós alargamos para a natureza, a terra como mãe terra e não simplesmente como um baú de recursos. Se nós alimentarmos essa atitude, eu acho que a civilização será uma civilização eco-amigável, vamos ter a alegria de viver juntos nesse pequeno planeta. Renata, yo quisiera decir, una periodista colombiana dice lo siguiente: la empatía y la solidaridad no tienen buena prensa, no tienen morbo, no tienen sex appeal. Sin embargo, se requiere una inmensa dosis de imaginación para ponerse en el lugar del otro. Y sin esa imaginación, no es posible encontrar un lugar adecuado en la nueva sociedad. Tenemos que darle sexy, tenemos que darle prestigio a la empatía y a la solidaridad. Y lo segundo, una de las cosas que yo quisiera insistir en esta mañana es lo siguiente: el cuidado, la empatía nos exige hacer un cambio interior en el cerebro muy grande, y es pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista y solidaria. Hasta ahora hemos formado a nuestros hijos y nos formamos nosotros en la inteligencia guerrera. La inteligencia guerrera que se mide en cociente intelectual y en pruebas de inteligencia. Y nos sentimos muy orgullosos de que nuestros hijos tengan cocientes muy altos,
que ganen mucho dinero con su inteligencia. Esa inteligencia no tiene futuro en el planeta. Es la inteligencia guerrera, la inteligencia que es el paradigma que cree que la inteligencia es un bien privado que se usa para vencer. Hay que pasar a la inteligencia altruista, la inteligencia que parte del supuesto de la debilidad humana que necesita del otro. Las mayores cualidades de los líderes del futuro, los líderes empáticos, son saber pedir ayuda y saber dar ayuda. Los nuevos líderes no son los muy inteligentes, son aquellos que creen que la inteligencia es saber pedir ayuda y saber dar ayuda. Porque las personas que saben dar ayuda y pedir ayuda reconocen continuamente a los otros. Y en ese reconocimiento continuo forman redes emocionales, redes profesionales y redes sociales de reconocimiento mutuo. Cuando una persona va formando mucho capital social de redes emocionales, redes sociales y redes profesionales, esa es la persona que puede resolver problemas, puede ser líder, puede ayudar a crear la nueva comunidad. El cuidado nos exige pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista. Y estamos muy dotados hoy para entender qué es la inteligencia altruista, la inteligencia empática. Ana Maria. O trabalho que a Joca vem fazendo com a empatia, ele nasce de uma constatação e de uma necessidade. A constatação é a seguinte: nós todos nascemos e crescemos e fomos educados e criados em um momento histórico que é o momento histórico da repetição. Né? Quer dizer, eu me lembro mesmo, né, desde pequena, na escola, tudo que me ensinavam era repetir. Repetir, escrever, repetir a mesma frase, repetir, repetir, repetir. Hoje, o que nós estamos vivendo cotidianamente, nas 24 horas do dia, é um processo de mudança extremamente acelerado todos os dias. Né? Esse processo de mudança, de transição que a gente está vivendo, nos exige habilidades distintas daquelas habilidades que nós desenvolvemos através da repetição. Né? Eles chamam Por exemplo, que tipo de habilidade? Tomadas de decisão muito rápidas. Você tem que ter a presença de espírito e a empatia. Aí é o seu grande aliado, né? Em tomadas de decisões que são muito rápidas, principalmente no mundo econômico, por exemplo. Né? Eles chamam da geração 2 minutos. Você tem que fazer as decisões em 2 minutos. Né? Então, tomadas de decisão é um exemplo. Segundo, hoje já é nosso padrão quase de que sozinhos a gente não vai, né? O Leonardo falava da solidão. Sozinhos nós não vamos conseguir realizar a transição e a mudança que nós queremos. Então, o trabalho em equipe, né, a capacidade de trabalhar colaborativamente em times, em equipes, de uma maneira empática, é uma segunda habilidade que a gente precisa desenvolver fortemente. Aí, Ana Maria, eu penso, a gente vem de uma sociedade que foi ensinando a gente a ser cada vez mais individualista, né? Ou seja, essa mudança, para a gente dar esse salto da empatia, também tem que começar dentro do indivíduo, né? Acho que cada um, a partir do indivíduo, a empatia passa a tomar o coletivo, é isso? Ele, sem dúvida, vai acontecer, deve acontecer, tem que acontecer no comportamento da pessoa. Né? É uma questão pessoal também. Mas se a empatia não fizer parte do nosso coletivo, ela não vai mudar paradigma, ela não muda culturalmente paradigma. Ela tem que se associar a redes. Eu costumo dizer o seguinte, Renata, do mesmo jeito que a gente teve na escola moral e cívica, OSPB, né,
hoje a gente deveria ter como parte do currículo escolar de todas as crianças e de todos os jovens o exercício da empatia. Num outro contexto político, pelo amor de Deus. Pues yo quisiera, Renata, sobre eso. Lo he dicho en muchos lugares de Brasil. La única forma de generar una nueva generación empática, hay que tomar una decisión muy fuerte en el sistema educativo de la siguiente manera. Hay que renunciar a los modelos pedagógicos directivos, Magister Dixit, ¿sí?, y frontales, y volver política pública de la última escuela al doctorado, el trabajo cooperativo en grupo. Solo a través de la pedagogía de trabajo cooperativo en grupo, una sociedad crea las condiciones prácticas y cotidianas para la empatía. Con los modelos pedagógicos que tenemos hoy, eso no es posible. Entonces, no solamente para la empatía, para hacer posible la democracia, para hacer posible compartir, para hacer posible los objetivos colectivos, para hacer posible el proyecto de país y el proyecto global de planeta. Los modelos magistrales, los modelos de Magister Dixit no forman para la empatía. Se requiere una decisión pública de los sindicatos de maestros, de las asociaciones de padres, de que sus hijos, nuestros nietos, sean educados en modelos de aprendizaje cooperativo en grupo. Los modelos ya están inventados, ya están probados. Sabemos que producen mucho mejores resultados sociales, emocionales, académicos, porque son modelos además que tienen una gran capacidad de inclusión, los modelos de trabajo cooperativo en grupo. Los modelos de Magister Dixit están, por ejemplo, muchos padres se sienten muy orgullosos que sus hijos estudian en colegios donde no hay niños discapacitados, ni niños migrantes, ni niños en extraedad. Esos son modelos excluyentes, donde los niños solamente son todos de la misma edad, ¿sí?, de alto nivel intelectual. El trabajo cooperativo en grupo nos permite incluirlos a todos, generar empatía social y personal y obtener muchos mejores resultados. Pero es una decisión de Estado y de la sociedad. Bernardo, o Leonardo Boff gostaria de fazer uma complementação à sua exposição. Eu queria... É um pouco teórico isso, mas eu acho que é muito importante. Que é o resgate da razão sensível, da razão cordial, da razão emotiva, junto com a razão intelectual. Desde o século XVI até hoje, nós vivemos com o famoso QI, a razão intelectual, que criou a ciência e a tecnociência. E ela se expandiu de tal maneira que criou em quase todos nós uma espécie de lobotomia. A gente não sente o sofrimento da terra, a gente sabe que há 4 bilhões passando necessidade, 1 bilhão na miséria e 2 bilhões como nós aqui comendo 3, 4 vezes por dia. E não sentimos nada disso. Tudo continua como antes. Então, hoje há uma discussão enorme no âmbito da filosofia, na Europa, nos Estados Unidos, aqui também. Como resgatar aquilo que foi deixado de lado durante séculos, a razão do coração, a paixão, o sentimento. Porque o que move as pessoas não são ideias, essa é a nossa ilusão. O que move são paixões, são grandes sonhos, são utopias, e a sede delas é o coração, não é a razão. Todos os grandes mestres da ética, desde Aristóteles, passando por Kant, passando por Hume, por Habermas, dizem, tudo bem, construímos o edifício ético, mas quem leva as pessoas a viver aqueles valores? Não é a razão, é o sentimento, é o sentimento. Então, hoje nós vemos a terra crucificada, temos que baixá-la da cruz, ecossistemas devastados, então temos que sentir, temos que sofrer, temos que nos engajar. E isso vem
do cérebro límbico, que surgiu há 220 milhões de anos atrás, quando surgiram os mamíferos. Aí surgiu algo único na história do universo conhecido, que naquele momento o mamífero tem a cria dentro de si, dá à luz, cuida, ama, protege. Entrou sentimento na história do universo. E nós não somos animais racionais, nós somos mamíferos racionais. Então somos seres de razão. Só 7 a 8 milhões de anos atrás entrou a outra parte do cérebro, que é o neocórtex, que é da linguagem, da comunicação, dos conceitos, isso que estamos usando aqui. Se alguma coisa ficar da nossa reunião aqui, não é uma ideia. Essa está no Google, podem procurar lá. Se alguma coisa ficar, é um sentimento que tivemos, um choque existencial, alguma coisa que nos tocou na pele, um sentimento, uma paixão. Então, eu não estou aqui, não gostaria que ninguém saísse tranquilo daqui, que saísse angustiado, preocupado, porque é a angústia que faz as pessoas saírem. E já me bloquearam aqui. Saírem. Agora, quando você diz isso, Leonardo, não é sair com culpa, é com mais responsabilidade? Ou é pensar na sua culpa? Porque isso gera culpa, né? Você ser indiferente a uma situação... Eu acho que mais que culpa gera sentimento de responsabilidade. Você se sente responsável por uma degradação, por um tipo de água poluída, de ar contaminado. E você diz, isso é efeito de uma ação minha. Responsabilidade é isso, dar-se conta das consequências que eu faço. Então, em primeiro lugar, responsabilidade. Depois vem a má consciência. Diz, puxa, o culpado sou eu, então tem que mudar. Então, eu acho que hoje é urgentíssimo, senão nós não vamos amar a terra, não vamos defender as florestas, vamos ter o olhar que o Código Florestal tem das florestas, que é um código econômico, que interessa é a madeira, interessa é o gado, interessa é a soja, não interessa os serviços que a floresta dá, as águas que ela protege, o equilíbrio climático que ela traz para a atmosfera, para o planeta. Isso não entra nada no Código Florestal, que é atrasado, velho, sem nenhuma responsabilidade planetária. Bom, e mais não digo. Yo quisiera, Renata, sobre eso una cosa. O sea, miremos para adelante con estas ideas. Uno de los aspectos más importantes hoy es que hoy sabemos que la empatía no es un deseo mental. Como decía Ana María, a través de la oxitocina se fortalece la empatía porque tenemos las células espejo. La célula espejo es aquella que me permite a mí sentir como el otro siente, ¿sí? Sentir realmente lo que el otro siente. Eso tiene una implicación muy importante en la práctica, y es que tenemos que ponerle un gran cuidado a la familia. En la familia es donde se crean las condiciones biológicas para la empatía, no educativas, sino biológicas para la empatía. Y eso depende fundamentalmente de la forma como quiero insistir en una cosa, todos estos descubrimientos son nuevos, son de 1990 para acá, o sea, hace muy poco tenemos estas evidencias. De acuerdo a la investigación sobre todo de los italianos, de los investigadores de Palermo, se sabe que el secreto es cómo disciplinar los hijos. Ojo, tenemos que pasar del concepto de cómo castigar los hijos a cómo disciplinar los hijos. Y la posibilidad de disciplinar los hijos depende de la concepción que nosotros tengamos de autonomía y de libertad. Que entendamos lo siguiente, uno solamente es libre en la medida en que es capaz de darse normas a sí mismo. La libertad no nos la puede dar nadie a nosotros, ni a una sociedad. Es la sociedad la que decide ser libre y somos las personas las que decidimos ser libres poniéndonos
una autorregulación, un orden. La disciplina, dar disciplina a los niños es darle los elementos para que los niños aprendan a darse orden a sí mismos. Y la mejor manera de informar eso, estoy hablando de las últimas investigaciones probadas, es que los padres vayan formando a sus niños desde bebés, desde menos de un año, que mostrarles que cuando le quitan el brinquedo, el juguete a un niño y el niño llora, no castigar al niño, sino preguntarle, mira cómo está sintiendo su amigo, mire cómo está sintiendo el otro niño, para acostumbrarlo a entender de que sus acciones generan sentimientos en otro. Ese es el nuevo modelo de la disciplina, que es fruto de las investigaciones sobre empatía y fruto del paradigma del cuidado. O sea, la empatía y el cuidado nos conduce a mirar cada cosa de una forma distinta. Permítanme otro ejemplo, otro caso concreto, otra forma de ver el mundo. Actualmente todos los países del mundo están discutiendo la ley de seguridad médica, de medicina, todos. Aunque esto fue dicho en 1976, hasta ahora estamos entendiendo. En 1976, en la reunión de Alma Ata, en Montenegro, lo que era Rusia antes, hoy es Montenegro, se sentó el siguiente principio: medicina no es posible para todos, en ningún país del mundo. Salud es posible para todos en cualquier país del mundo, porque la medicina es un problema de inversiones profesionales, ciencia y tecnología. La salud es un problema de educación y comportamiento. Y solamente un país que tenga salud para todos puede darle medicina a todo el que la necesita en el momento que la necesita. Nuestras discusiones no son de salud, son de medicina, que cuántos cardiólogos, que cuántos anestesistas, etcétera. No estamos diciendo cuánto agua potable hay, cuánto lavarse las manos, cómo cuidar los cordones sanitarios, cómo estudiar las migraciones de las aves y de los insectos para ver las enfermedades. Si decidimos desde el punto de vista de la empatía y del cuidado, nuestras discusiones no serían sobre seguridad de medicina, sino sobre seguridad en salud. Y todos nuestros países están en condiciones de darle salud a todos sus habitantes si pasamos de la lógica del poder y la dominación a la lógica del cuidado. Vamos abrir para as perguntas, já são várias que chegaram aqui. A primeira delas é o Anderson Moura. Essa pergunta chegou pelo Twitter e o Leonardo Boff, inclusive, já citou aqui. Ele pergunta o seguinte: o senhor Francisco de Assis foi feito padroeiro da ecologia, mesmo sem ser o das causas urgentes. É um caso de empatia? Bom, eu fui franciscano a vida inteira e continuo sendo. Le preguntaron al que era. Olha, todas as biografias do tempo de São Francisco falam disso, da profunda empatia que ele tinha com todos os seres, inclusive com o feroz lobo de Gúbio, que ele chama de irmão lobo. E tratava todos os seres com essa doce palavra, irmãos e irmãs, irmão Sol, irmã Lua, irmã Andorinha. Sentia uma profunda empatia com a natureza. Via as andorinhas cantando, rezava o salmo junto com as andorinhas, porque formamos uma sinfonia universal. Então, nele, e há um grande filósofo alemão, Max Scheler, diz que nunca no Ocidente houve tanta empatia como aquele vivida por São Francisco. Depois se separaram as coisas, por um lado a razão, por um lado a empatia, por um lado a prática. Ele viveu isso com profunda unidade. Por isso, segundo ele não é só o patrono da ecologia, é aquele que inaugura uma nova aliança do ser humano com a natureza, que não é uma aliança de dominação, de uso, mas é uma aliança de convivência,
reconhecendo o valor intrínseco de cada criatura e se associando a elas como uma grande família. Então, eu acho que não foi por urgência que ele fez isso, porque o mundo não estava ameaçado, foi por puro sentimento de comunhão com todos esses seres que são, de fato, irmãos e irmãs da grande comunidade de vida. Obrigada, Leonardo. Ana Maria, existem experiências concretas que aplicam e utilizam a empatia para a gente explicar para o público? Sim, o Bernardo começou a falar disso, eu vou retomar, mas antes eu queria só pegar o gancho daquela pergunta sobre São Francisco de Assis. Eu avalio o seguinte: a empatia, ela não é um agente externo, né? O padroeiro é um que abençoa. Não, a empatia, a gente vai ter que buscar aqui, dentro de nós mesmos. Aproxima um pouquinho o microfone, por favor. A empatia... Aproxima um pouquinho. O que eu estou dizendo é que a empatia, nós teremos que buscar em nós mesmos, dentro. É uma habilidade interna de cada um de nós, né? Então, acho que é uma distinção. Eu gostaria de compartilhar o caso de uma canadense, que alguns de vocês provavelmente conhecem, que se chama Mary Gordon. A Mary criou um programa há 30 anos atrás que se chama Raízes da Empatia. É um programa que hoje é aplicado em escolas públicas no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Irlanda, na Escócia, infelizmente ainda só em países de língua inglesa, né? E o que consiste esse programa da Mary? É desenvolver a empatia em crianças e jovens. Como ela faz isso? É um programa que identifica no bairro, na comunidade do entorno da escola, uma família, um pai, uma mãe, que tenham um bebê, né? Esse pai, essa mãe com o bebê visitam as crianças na escola a cada 3 semanas. No que consiste essa visita? Na observação e na interação das crianças na escola, dos jovens na escola, e isso é da pré-escola até o final do ensino fundamental, com aquele bebê. Eles vão acompanhando o desenvolvimento. Um bebê, a cada 3 semanas, desenvolve muito rapidamente, né? Nós, depois, é que estagnamos, mas o bebê desenvolve muito rápido. E as crianças e os jovens vão observando a mudança comportamental e a mudança no desenvolvimento do bebê, e aquilo passa a fazer parte de matéria da aula. Por exemplo, o ensino de matemática. Uma das coisas que as crianças fazem é medir o peso do bebê a cada visita, a cada 3 semanas. E, dessa maneira, eles aprendem matemática a partir, né, um dos meios de aprender a matemática é pelo cálculo do peso, a diferença do peso, ganho de peso, etc., né? Esse programa da Mary é avaliado por institutos de pesquisa e universidades em vários países atualmente. E existem mudanças muito significativas de comportamento nas escolas em que o programa é aplicado. Uma delas é uma diminuição da agressividade e da agressão entre os alunos, o desenvolvimento dessa habilidade emocional, né? Essa razão sensível que o Leonardo está né, falando há muitos anos. E o terceiro é também o compartilhar, né? A gente falou em colaboração, cooperação, a habilidade de compartilhamento, ajudar o outro, etc. Então, são 3 habilidades comprovadamente desenvolvidas em crianças e jovens que passaram por esse programa. Pois é, você dá esse exemplo e vem uma pergunta do Facebook dizendo o seguinte: o capitalismo é compatível com o cuidado? Bernardo já pediu para responder. Yo me le mido a esa pregunta. A ver, ese es el tipo de... El cuidado nos enseña a entender que la pregunta no es la pregunta.
O sea, en este momento la discusión de capitalismo, socialismo, de derecha o de izquierda ya no es la pregunta. La pregunta es otra. ¿Cómo logramos hacer transacciones ganar-ganar? A nivel emocional, a nivel político, a nivel económico, a nivel social y a nivel espiritual. Si eso se llama capitalismo, socialismo, ese no es el problema. ¿Por qué? Lo que nos enseña el cuidado y la empatía es, y otras ciencias es, las cosas solamente cambian cuando cambian las transacciones. Mientras no cambian las transacciones, las cosas no han cambiado. Toda nuestra lógica del poder y la acumulación nos ha llevado a diseñar sofisticadas transacciones ganar-perder. En lo emocional, yo tengo una mujer más bonita que la suya. Es una transacción emocional comparativa de ganar-perder. Yo tengo un carro, un automóvil más costoso y más elegante que el suyo. Mis hijos son más inteligentes que los suyos. Yo tengo un mejor salario. Todos esos son modelos de ganar-perder a nivel emocional, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel espiritual. La pregunta es, ¿cómo vamos a evolucionar a través del cuidado, de la empatía, a diseñar transacciones ganar-ganar a nivel económico? No es posible, y esto ya John Nash, el premio Nobel, el de la película La mente brillante, el paranoico, él fue el que nos dio el secreto. Él dice lo siguiente con su teoría de lo que llaman los óptimos de Nash. No es posible para una sociedad acumular riqueza y acumular equidad si no aprende a hacer transacciones ganar-ganar. Porque las transacciones ganar-perder, que es lo que hemos hecho hasta ahora, permiten acumular mucha riqueza en un lugar y mucha inequidad en otro lugar. Si queremos un mundo nuevo, tenemos que todos, sin excepción, desde la casa hasta la política internacional, aprender a hacer transacciones ganar-ganar. Eso significa una modificación en nuestros modos de pensar. Significa una modificación en nuestros modos de negociar. Por ejemplo, en la cultura africana, en los modelos africanos de jugar en la casa, los juegos de comunidad y de los niños tienen una característica, y es que usted no puede ganar si su contrincante pierde. O sea, la única forma como usted puede seguir jugando y ganando es garantizando que su contrincante pueda seguir ganando. Ya hay bastantes trabajos en economía mostrando cómo se puede construir esto, hay bastantes trabajos en política, cómo se puede construir esto, en educación, pero el tiempo no da para eso. Simplemente es que tenemos que aprender, no discutir sobre capitalismo, ni socialismo, ni derecha, ni izquierda, ni centro. Tenemos que todos desafiarnos a preguntar cómo diariamente en nuestro lenguaje, en nuestras acciones, en nuestras organizaciones, el gran desafío es aprender a construir transacciones ganar-ganar. Esa es una consecuencia lógica del cuidado y de la empatía. Gracias. Tem uma outra pergunta da plateia que diz o seguinte: estamos em um fórum de empreendedorismo socioambiental. Vocês veem que a busca de muitos jovens por empreender, criar novas formas de trabalho, é uma resposta saudável para criar uma relação mais saudável nesse campo da vida? Na verdade, o que dizer para o jovem, né? Vocês veem que a busca de muitos jovens por empreender, criar novas formas de trabalho, é uma resposta saudável para criar uma relação mais saudável neste campo da vida. O que dizer para esse jovem que está procurando empreender socioambientalmente, se é que existe esse termo, né? Leonardo. Olha, eu acho que o jovem empreendedor, e nós temos que ter empreendedores criativos, mas eles não podem ser como aqueles clássicos que nós conhecemos até hoje, que não tomavam nunca em consideração a natureza,
a terra, os bens e serviços que a natureza dá. Consideravam isso externalidades. Montava sua fábrica, poluía as águas, poluía o ar, contaminava os solos, as chamadas externalidades. Não entra na contabilidade nos negócios. Ocorre que hoje, essas externalidades ficaram tão grandes que estão ameaçando a vida humana. Então, hoje, acho que todo negócio não basta ser apenas socialmente responsável. Ele tem que ser socioambientalmente responsável. Uma responsabilidade socioambiental. Tem que produzir sabendo que se esse bioma, esse ecossistema aqui, que possibilidades ele tem, que limites tem nas águas, nos recursos naturais, o tipo de população, que hábitos culturais tem. E aí aproveitar as chances, tem que fazer uma análise diferente. E aproveitar esse conjunto de dados para fazer aí sim eu acho, um desenvolvimento, que não é crescimento. Porque crescimento é produzir mercadorias que vão para o mercado, que tem um valor de mercado, e você consome. É fazendo essa relação que ele falou, desculpa te interromper, é esse jogo africano, ninguém pede. É de todos ganharem, mas também a natureza ganhar. Não só nós ganha-ganha. A natureza também tem que ser preservada, mais ainda. Nós temos que enriquecer a natureza para os nossos filhos e nossos netos. Senão eles vão olhar para trás e vão nos amaldiçoar. Porque vão dizer, veja que ar que temos que respirar. Veja que comidas quimicalizadas temos que comer. Veja que solos envenenados temos que pisar. Vocês não fizeram. Então nós não queremos ser amaldiçoados para os nossos filhos e netos. Então hoje a produção não é tanto produção industrial. É uma produção da sustentação de toda a vida. Temos que produzir para atender demandas humanas. Lógico, temos que comer, beber, etc. Mas temos que fazer isso respeitando os ciclos da natureza, a limitação do próprio planeta. Começou o tempo do mundo finito, não dá para ter um projeto de crescimento infinito num planeta finito, não dá mais. Então, um empreendedor que não tem essa consciência, ele está atrasado na história. Não está adequado à nova consciência que nós estamos adquirindo da situação nova em que a natureza e a terra estão se encontrando agora. Ana Maria, quer Yo fazer um quisiera comentário? una cosa sobre eso. Sim, por favor. Esas son las preguntas difíciles. A ver, un colega de Leonardo, un teólogo, define la profecía de la siguiente manera: lo que ya es, pero todavía no. Profecía, lo que ya es, pero todavía no. Gran cantidad de las soluciones que necesitamos hoy, desde el punto de vista del cuidado y del punto de vista de la empatía, ya hay soluciones, pero todavía no las hemos vuelto adoptado masivamente. Respecto al emprendedurismo, ¿sí se oye? Aló, aló. Te ouvimos bem. Vocês Bien. estão ouvindo bem? ¿Atrás se oye? Sí, bien. Un sociólogo argentino, José Nun, dice esta frase, bueno, ya murió. Decía, el mundo está lleno de trabajo, lo que no hay es empleo. Porque el empleo depende de la forma como nosotros definamos el trabajo. Por ejemplo, las mamás trabajan mucho. El trabajo de la mujer en la casa es un trabajo enorme, pero no es empleo. Nuestros jóvenes hoy trabajan mucho voluntariamente, pero no es empleo. El cuidado nos exige redefinir el concepto de empleo, porque vamos a tener que pagar muchas cosas por no hacerlas. El concepto de la conquista de la que hablaba Leonardo nos llevó a pagar por hacer cosas. El cuidado nos va a llevar a pagar por no hacer cosas. Nos va a obligar a definir nuevos empleos que hoy no pagamos por ellos.
esa es la gran discusión que necesitamos para que nuestros jóvenes, que quieren ser todos emprendedores, puedan entender que muchas de las cosas con las que están trabajando hoy son en trabajo, pero las tenemos que convertir en empleo para que para que tengan ingresos. Eso, tenemos que cambiar muchas formas de pensar. Quiero insistir, tenemos que pasar del paradigma del éxito y la acumulación al paradigma del cuidado y la empatía. Significa cambiar muchas formas de pensar. Por ejemplo, necesitamos una nueva educación espiritual. Hemos dado mucha educación religiosa en América Latina, pero no hemos dado educación espiritual. La educación religiosa permite que un sicario en Colombia tome una medalla de María Santísima y se le envuelva la pistola para tener buena puntería para matar a otro. Eso es educación religiosa, pero no es educación espiritual. La educación espiritual requiere estar fundamentada en el reconocimiento del otro, en la autonomía. Y para formar en la autonomía se requiere formar en el autoconocimiento, en la autoestima y en la autorregulación. Y esas tres formas de aprendizaje no los tenemos ni en la casa, ni en la escuela, ni en la empresa, ni en los medios de comunicación, ni en la política, ni en el arte. Tenemos que hacer una transformación mental total si queremos aceptar un nuevo nivel de humanización que nos conduce al paradigma del cuidado y de la empatía. Gracias, gracias. Ana Maria, posso fazer uma pergunta antes do público? Você vai Posso, comentar? mas eu vou Complemente, por falar favor. dessa aqui também. Posso falar, é essa que você vai fazer? Exatamente, Tá. porque está chegando uma pergunta. Eu emendo nessa e depois eles vão, Isso, porque que é o eles têm muito seguinte, falar sobre a pergunta é a essa também. seguinte, em algum momento da história da humanidade, os valores majoritários foram de solidariedade, cuidado ou empatia? Tá. Falando do empreendedorismo, o empreendedorismo, ele na verdade é a espinha dorsal, né, da economia de um país e da sociedade, né? Quer dizer, acho impossível pensar uma economia saudável, próspera, sem o empreendedorismo. Então, se é uma alternativa, sem dúvida que é. A Choca, por exemplo, aposta nisso há 30 anos, né, e trabalha para desenvolver esse empreendedorismo há 30 anos. O único grande problema que eu vejo no empreender é a atitude, o comportamento que a sociedade brasileira e, né, a sociedade em várias partes do mundo tem, que é a de dizer, você não pode. Né? O Bernardo falava das habilidades de uma nova pedagogia que tem que ser desenvolvidas, eu adicionaria a autopermissão. Né? Permissão é você se permitir, né, a não dizer para você mesmo, eu não posso fazer, a não seguir quando alguém te diz, você não pode fazer isso. Né? Se dar a permissão para empreender. O empreendedor precisa de ter essa condução, né, de se permitir, né, empreender. Com relação à pergunta dos valores majoritários... A pergunta em algum momento da história da humanidade, eles já existiram? Já foram diferentes de hoje? Eles existiram sempre. Sempre. Solidariedade, cuidado. Pergunto, né? Sempre. A história da humanidade é também uma história de solidariedade, cuidado ou empatia. No entanto, eu gosto muito de um livro que se chama A Civilização Empática, que é de um autor chamado Jeremy Rifkin. E o Jeremy coloca, né, exatamente esse ponto. A história que nos foi ensinada, a história que nos é contada, né, e lembrem todos vocês de como vocês aprenderam história do Brasil e história mundial na escola, é a história de guerras. Sempre nos contaram a história a partir das guerras. Né? De alguém que ganhou e alguém que perdeu. E nunca foi contada a história do amor, a história dos encontros, a história né, das atitudes positivas, né, de cuidado e empatia, mas não que elas não existiram.
A Segunda Guerra Mundial é plena de histórias de empatia e cuidado. Só que o que foi contado, o que é contado, é o desespero, é a fome, é a dor, é o sofrimento, é o nazismo, né? Mas subjacente estava a empatia, o cuidado, a solidariedade. Agora é o momento que a gente tem que contar a história de uma outra forma. Nós temos que contar a história de uma outra forma, né? Eu queria que você comentasse, Leonardo. Olha, está pifando, não foi? Olha, eu acho que há uma colaboração que as culturas andinas estão dando à cultura mundial, que é a categoria do bem viver. E para falar sobre isso, nós temos aqui um indígena do Equador, Milton Cáceres, que devia falar, e eu quero passar o microfone para ele para nos explicar o que é o bem viver, que eu acho uma forma alternativa de organizar a relação com a natureza, entre as pessoas, profundo sentimento de pertença, de igualdade, de sintonia com todas as energias. Milton, por favor, venga e háblanos del bem viver. Muchas gracias. La mejor manera de explicar el buen vivir es recordar lo que los guaraníes decían. Los guaraníes decían que el bien vivir es caminar erguido. ¿Quién camina erguido? Aquel que no tiene culpa, aquel que no tiene miedo, aquel que tiene una vida sana, una vida integral, y eso es caminar erguido. La persona que tiene culpa, la persona que destruye, la persona que oprime, camina así. Camina con culpa, camina agobiado por el peso de la culpa. Entonces, el caminar erguido es un mandamiento ético. Y en quichua, una de las lenguas más importantes que tiene nuestra América, en quichua se dice sumaj alli causai. Sumaj es lo bello, lo precioso, lo hermoso. Alli es bueno y causai es vida. Entonces, es exactamente que lo que decían los guaraníes. Sumaj alli causai es tener una vida plena, una vida de dignidad, es decir, una vida para caminar erguido. Esa ética, ese mandamiento tan viejo que tenían nuestras culturas, hoy se pone a la orden del día para precisamente poder enfrentar las grandes aguas, para poder enfrentar los grandes desafíos. Tenemos que caminar erguidos. Eso es una cosa profunda, no es difícil, y sobre todo no hay que tener miedo. Vamos seguir, então, são muitas perguntas que estão chegando. Eu vou até pedir para os meus convidados, assim, vamos tentar ser breve para conseguir responder a maior quantidade possível. A pergunta é, se os líderes mais poderosos, Obama e Merkel, se recusam a dialogar, como é possível mudar o sistema? Leonardo. Olha, o Evangelho diz, com muita oração e jejum, sabe? Porque esses são tão empedernidos, quer dizer, o que está por detrás deles é a profunda arrogância típica do Ocidente, que diz que nós temos a melhor religião, a melhor democracia, a melhor tecnologia, melhor forma de vida, e impõe a todo mundo esse mesmo modelo. E não aceitam a diversidade. E nem estão aqui porque temem questionar a sua visão imperial de serem aqueles que dão as cartas do mundo. E aqui eles têm que dialogar em pé de igualdade com o presidente de Malvídias, que é uma ilhazinha que está afundando.
e dialoga com Obama. E Obama não quer nem saber de que afunde a ilha. Não pertence aos interesses americanos. Então, eu acho lamentável que Cameron, que Merkel, que Obama são os poderosos do mundo por onde passam as decisões políticas, especialmente militares, porque a força dos Estados Unidos reside nisso. Eles podem matar todo mundo. Todo mundo. Eles têm 300 aviões voando continuamente com ogivas militares que podem ser disparadas dentro de 1 minuto e meio. Isso não estou inventando, eu escutei isso no discurso lá da ONU, quando Miguel Descoto assumiu a presidência da ONU. Disse, o maior Estado terrorista está aqui, Estados Unidos. E aí logo a delegação americana saiu, lógico, da Assembleia. E aí deu dados das bombas, das 600 bases que eles têm no mundo, 500 mil soldados distribuindo, as armas que eles têm, que eles podem acionar a qualquer momento, é o poderio deles. Então eles não querem discutir, eles querem mandar. E eu acho lamentável, porque eles nos estão empurrando cada vez mais perto do abismo. Nós não podemos aceitar isso. Eu acho que o tempo é urgente, nós não podemos perder essa chance, porque não haverá outras chances. Não podemos errar, porque não dá para corrigir. Então temos que envolver mais e mais pessoas e aí trazê-los ao diálogo, à discussão, para pensar não a economia e o poder, mas pensar o destino da civilização, o futuro da vitalidade do nosso planeta, a preservação da natureza, porque essas são as questões básicas que movem, na verdade, a humanidade. E a questão é... Perdón, yo quisiera sobre eso una cosa. Yo no soy tan pesimista como Leonardo. A ver, la cosa es así de sencilla. Todo político tiene el poder que nosotros queramos darle. El político tiene un tendón de Aquiles, una gran debilidad que se llama la opinión pública. Uno solamente es político si tiene opinión pública, si tiene seguidores, si tiene votos. Político sin votos es un politólogo, ¿ya? Entonces, pensemos lo siguiente. Hoy es posible ir más allá de los grandes líderes políticos. ¿Por qué? Porque existen las redes sociales. En la medida que las sociedades aprendamos a conversar globalmente sobre determinados temas, los políticos tienen que adherir a esos temas si quieren sobrevivir. Antes esto no era posible, hoy es posible. Porque el valor del Facebook, del Twitter o de todos estos sistemas no es que hayan armas las redes sociales, no. Las redes sociales existen antes de Facebook, existen antes de Twitter. Lo que ha hecho, y esto no es palabra mía, esto es de Zuckerberg. Zuckerberg dice, yo no inventé las redes sociales. La red de Harvard existía antes de yo nacer. Lo que yo hice fue un sistema para que esa red pudiera conversar. Eso mismo es Twitter, un sistema para que las redes puedan conversar. Si nosotros comenzamos a conversar, podemos cambiarlo todo. Toynbee, un historiador inglés, decía lo siguiente: los griegos lo pudieron inventar todo y lo pudieron cambiar todo porque tenían una sola cualidad: sabían conversar mucho. Hoy podemos hacer eso a gran escala. Si comenzamos a conversar sobre el planeta, sobre la política, sobre la empatía, sobre el cuidado, sobre las transacciones ganar-ganar, sobre cómo cuidar la diversidad, etcétera, comenzamos a conversar y usamos las redes, eso, los próximos líderes alemanes, europeos, los que sean, o norteamericanos o asiáticos, van a tener que oírnos, porque si no, no podrían ser políticos. Complementando essa discussão da força das redes sociais, tem uma pergunta aqui direcionada para o Leonardo, que é como utilizar, assim, na prática, essas redes sociais para que a empatia e o cuidado se ampliem em uma sociedade consumista e individualista. Porque a gente sabe também que muitas discussões nas redes sociais hoje se perdem, né? E como tornar essa vida mais inteligente e mais, com mais empatia nas redes sociais? Olha, eu diria duas coisas. Primeiro, entender que as redes sociais
no meu modo de ver, inauguraram uma nova etapa da história das relações humanas. Isto é, até agora as relações vinham de cima para baixo. As redes sociais estabeleceram as relações horizontais, uma grande democracia planetária, onde todos conversam. O Egito mostrou claro isso, os da cidade conversaram com os do campo, se reuniram juntos e derrubaram o ditador. Então, há uma forma nova de comunicação que envolve todo mundo. E todo mundo se torna sujeito e põe as suas mensagens, entra em comunicação. E aqui vem, eu acho, um problema de educação que o Toro estava falando. Como é que eu uso esse instrumento? Porque eu posso usá-lo também no serviço do sistema, para que tenha a sua manutenção. Ele se permite a tudo. Por outro lado, se há uma mentalidade cada vez mais que cresce como consciência, onde o centro não é comércio, não é dinheiro, não é economia, mas é vida, é humanidade, é planeta, é a coexistência da família humana, é a comensalidade, todos poderem comer uma vez por dia. De repente, essa nova consciência, que está crescendo cada vez mais, ela entra nessas redes e pode ajudar um salto de qualidade rumo a outro tipo de sensibilidade e outro tipo de civilização que nós ansiamos. Então é um instrumento fortíssimo que deve ser usado para essas mudanças que são necessárias.